Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre controle de processo, mais especificamente sobre o Lean Six Sigma, que é uma ferramenta de análise e controle de processo. Então, a primeira pergunta que eu faço é o que é o Six Sigma? Você sabe me dizer? Então, a metodologia Six Sigma é uma metodologia quantitativa, que ela trabalha com quantidades. Ela é uma metodologia estruturada, disciplinada e focada na melhoria de processos já existentes, com pouco ou nenhum investimento. Tá? Então, o Lean Six Sigma ele não serve para trabalhar com projetos novos, somente projetos novos, projetos existentes. Ela pode ser utilizada como estratégia de negócio para criar uma cultura de melhoria contínua, buscar aumentar a qualidade dos processos e melhorar os resultados dos negócios. Utiliza-se o método estruturado, que a gente chama de método de Make, e ferramentas estatísticas para atacar diversas oportunidades na empresa. Então, o método de Make ele é um método semelhante ao PDCA e onde ele trabalha com algumas fases. A primeira fase é a definição, aonde que a gente vai trabalhar. A segunda fase é mensuração, a gente começa a criar números para aquilo que a gente vai trabalhar. A gente analisa esses números, a gente analisa e cria um projeto. Nós implementamos aquilo que foi analisado. E a última letra, que é a letra C, é a letra de controle. Aí tu vai ver se realmente as tuas modificações elas foram ou não foram eficazes. O Six Sigma é uma metodologia que depende de métricas, ela depende de indicadores, ela depende de números. E esses números, esses dados, eles têm que ser confiáveis. E se a gente tiver um dado e esse dado ele não for preciso, todo o nosso projeto ele vai por água abaixo. Para verificar a qualidade de um processo em termos estatísticos, a metodologia Six Sigma avalia se os itens produzidos são dentro ou não da especificação do cliente. Tá? Então a gente pode imaginar um alvo e dentro desse alvo a gente atira flechas. A gente acerta o alvo, só que não acerta o centro do alvo. A metodologia Six Sigma ela permite o quê? Que a gente acerte o alvo e acerte o centro desse alvo. E aí tem alguns itens que nós avaliamos dentro da metodologia. Nós temos os fornecedores, que a gente chama isso de entrada, tá? Material, informação, tudo aquilo que vai ser modificado dentro de um processo de produção. E aí nós temos as saídas, onde é que nós temos o material, que são processos, nós temos a saída, aquilo que vai pro cliente. E esse processo é o que o Six Sigma ele analisa. E o projeto de melhoria em processo existente ele pode ser trabalhado em diversas áreas. Por exemplo, a gente pode trabalhar em indústria metalúrgica, redução do percentual de sucata na produção de aço. Nós podemos trabalhar com indústria química, aumento de eficiência. Setor público, redução do tempo de aprovação de uma licitação, por exemplo. Empresas do varejo, redução de quantidades de notas fiscais emitidas com erro. E hospitais, redução do tempo da fila de triagem de pacientes. E aqui nós temos os Seis Sigmas propriamente dito, tá? Que eles são índices de confiabilidade dentro de uma empresa. Um Sigma trabalha com 30,85, 1,5 sigmas 50, nós temos 2 sigma 69,15%, 3 sigmas 93,32%, nós temos o 4 sigmas 99,38%, nós temos os 5 sigmas 99,97% e o 6 sigma 99,9966%. Então 100% dentro do processo industrial é muito difícil. Por isso que algumas indústrias aeroespaciais, como aviões, elas têm redundância. Caso um sistema falhe, tem outro complementar para que evite o acidente. E aí eu faço uma pergunta para quem estiver assistindo o vídeo. Um processo que tenha 99% de rendimento, ele é bom o suficiente? Imaginem só, 99%
de rendimento. E vamos lá, vamos a alguns exemplos então lá. Então imagine um hospital com rendimento de 99%. Então nós vamos pegar aqui o exemplo, o Albert Einstein realiza 280 partos normais por mês. Se ele tiver 99% de eficiência, vai ter 3 falhas. Essas 3 falhas podem ser 3 falhas fatais. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, realiza cerca de 11 mil pousos e decolagens por mês. E se a gente tivesse 99% de acidentes, vocês têm ideia de quantos acidentes nós teríamos? 110 acidentes. Imaginem a gente tendo 110 acidentes entre pousos e decolagens no aeroporto. E a fábrica da Ambev em Uberlândia possui 65 milhões de litros de cerveja por mês. Então, se ela tivesse um índice de rendimento de 99%, seria 650 mil litros jogados fora todos os meses. E a visão geral do Lean Manufacturing. O Lean Manufacturing remete ao sistema Toyota de produção, muito conhecido como STP, na década de 50, com foco na identificação e posterior eliminação de desperdícios, com o objetivo de reduzir custos, aumentar a qualidade e a velocidade de entrega de produtos ao cliente. O Lean nasceu no Japão após a Segunda Guerra e foi do Japão ensinar métodos de qualidade na época, promovendo o uso do ciclo PDCA, o conceito de melhoria contínua. O termo Lean Manufacturing foi feito pela primeira vez, na verdade foi escrito pela primeira vez em 1990, quando James Womack e Daniel Jones publicaram o livro The Machine That Changed the World, A Máquina que Mudou o Mundo. Um excelente livro, muito bom livro mesmo. Descrevendo os conceitos e métodos de trabalho aplicados pelo sistema Toyota de produção. Este livro conta a história e a evolução da indústria automobilística, comparando o mercado japonês, europeu e americano da década de 80. Então a gente tem algumas fases da indústria. Nós temos a fase artesanal, a fase da produção em massa e nós temos o Lean Manufacturing. Então artesanal, com relação à produção, uma por vez, produção em massa padronizada, e o Lean Manufacturing é sob demanda do cliente. É ele que determina quando, o que e como produzir. Volume de produção, na era artesanal, baixo volume. Produção em massa, foco no volume de produção. E o Lean Manufacturing possibilita alta produção sob demanda. Nós temos as ferramentas, artesanal, ferramenta simples, ferramenta de manufatura. Produção em massa, máquinas caras e poucos flexíveis. E Lean Manufacturing, máquinas totalmente flexíveis. Qualidade artesanal, conforme pode ser feito. Produção em massa, bom o suficiente. E no caso do Lean Manufacturing, nós temos a melhoria contínua. Cliente e mercado, artesanal, produto definido pelo cliente. Produção em massa, produto padrão. E o Lean Manufacturing, alta variedade de produtos. Mão de obra na artesanal altamente especializada. Produção em massa, pouco qualificadas. E nós temos o Lean Manufacturing qualificado e multifuncional. Custo artesanal alto, produção em massa baixo e o Lean Manufacturing também baixo. Dentro do Lean Manufacturing, ele acredita que a maioria dos problemas existem somente em habilidades analíticas básicas. Os problemas são vistos como fracassos, serão ocultados e não serão abordados. Ao inverso, o problema é uma oportunidade, então todo problema ele é uma oportunidade de melhoria. E a melhoria do processo conquista a estabilidade, padronização prática e contínua sobre o processo, a fim de expor os obstáculos que são os pontos fracos. E para obter vantagens do Lean Manufacturing é necessário atuar em atividades que não agregam valor, ou seja, eliminar os desperdícios. Mas esse é um assunto para a nossa próxima aula. Forte abraço e até a próxima!